Graça e paz a todos. Estamos de volta nesta terça-feira, 14 de julho de 2020. Terça-feira abençoada por Deus, em que Ele nos permite vivermos mais este dia pelas suas misericórdias. E nós vamos dar início a este culto de oração da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Então, nós vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por este dia. O nosso último encontro foi no domingo, um domingo abençoado. Tivemos a escola bíblica dominical, o culto também à noite. E agora nós estamos aqui. É claro que nós estamos ligados em oração, em Cristo Jesus. E nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor a direção sobre as nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome hoje e eternamente. Que as nossas vidas sejam tão somente voltadas ao louvor do teu nome, à glória do teu nome. Que nossas vidas sejam tão somente, Senhor, reflexo do teu grande amor dispensado a cada um de nós. E nós queremos agradecer por este dia, agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, estivemos como igreja no domingo, passou-se o dia de ontem, o Senhor cuidando de cada um de nós, e hoje, também pelas tuas misericórdias, nós estamos aqui e somos imensamente gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias, pelo teu favor dispensado na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ó Deus, pelo Senhor, através do teu grande amor, nos amar pela entrega de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigado, Pai. Obrigado porque o teu amor dura para sempre. Agora toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Deus, neste culto que é para o Senhor. E nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando. E eu peço a você que abra no hino 89 do Cantor Cristão. 89 tem por título O Poder do Sangue. O teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, só aceita o dom de Jesus. A eles pode a verdade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ordens e paixões queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de
ser um servo leal, terás o seu sangue poder, a poder se nos aceitar só do sangue de Jesus, a poder se prova pecador, só aceita o nome de Jesus. Amém. E esse primeiro período de oração nós fazemos sempre para agradecer ao Senhor, né? Os seus favores que Ele dispensa dia após dia. Na verdade, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está dispensando dos seus grandes favores na nossa vida, né? É uma bênção aqui, é outra bênção acolá, é um livramento que muitas vezes nós gostamos de nos referir, que nós não vemos, mas que o Senhor está a fazer. Então, o Senhor trabalha e trabalha intensamente em nosso favor, e o Senhor está na condução de todas as coisas. Não podemos esquecer disso, desta grande verdade. Nada foge do controle do Senhor. Deus é soberano sobre terra e céus, e tudo que Ele faz é com uma finalidade, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então, vale a pena nós crermos nos grandes propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, né? Basta tão somente nós nos colocarmos no centro da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, agradecer ao Senhor, né, por todas estas bênçãos. Seguramente, você é uma pessoa muito abençoada pelo Senhor, como também sou, todos nós somos. Nós deitamos, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, dormimos, e quem toma conta de nós? É o Senhor. Quem nos concede mais um dia? É o Senhor, através das suas misericórdias. Quem provê o sustento material? É o Senhor. Então, tudo vem do Senhor. Vamos abrir sempre os nossos lábios e agradecer a Deus por tudo. Sempre dai graças ao Senhor por tudo. Então, é o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, reconhecer o Teu cuidado. Reconhecer, Senhor, o Teu amor nas nossas vidas. Ó Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Nada é conquistado por mérito nosso, por esforço nosso, por alguma condição nossa, mas tudo vem do Senhor. É o Senhor quem providencia todas as coisas. E nós não queremos jamais nos exaltar, jamais queremos nos colocar em um pedestal, jamais queremos que a soberba entre na nossa vida, dizer e bater no peito que tudo que tenho e sou devo a mim mesmo. Não. É ao Senhor que nós devemos. O Senhor é perdoador. O Senhor é o Pai carinhoso, o Pai que providencia o sustento, o pão de cada dia. É o Senhor quem providencia emprego, é o Senhor quem providencia os meios necessários para nós nos mantermos aqui. O Senhor foi quem providenciou, através de enviar Cristo Jesus, a salvação que está garantida, porque o Senhor consumou a sua obra redentora ali na cruz do Calvário. Ele deu por completa, realizada. Portanto, Deus, agradecidos nós estamos, Pai, porque o Senhor não nos desampara. Todos os momentos, o Teu agir sobre as nossas vidas é um agir de amor.
Por isso, agradecidos, nós estamos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar cantando. E agora eu convido você a estar cantando o hino 108 do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos inimigos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão grandioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Que estejamos todos prontos, né, para esse tão glorioso dia em que Cristo virá sobre as nuvens e levará a sua igreja, todos os seus escolhidos, né? Nós vamos orar agora pelos pedidos, e nós temos alguns pedidos aqui de oração que alguns irmãos, na verdade algumas irmãs me passaram através de WhatsApp, e nós vamos orar. E eu peço à igreja que não ore somente nesse momento, mas leve esse pedido para os seus momentos de oração, quando você estiver a sós com Deus, esteja orando, intercedendo ao Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, por todos esses pedidos aqui. Então, a irmã Vera, ela pede que nós estejamos orando por sua saúde. Imaginem só, a pressão da irmã Vera foi para 26. É um absurdo, né? 26 a pressão dela. Então, e com dores também, sentindo dores abaixo do peito, e ela já foi medicada, né? Já foi ao médico, mas inspira cuidados, né? Então, vamos ajudar a nossa irmã através da oração. A oração dos justos pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Tem também a irmã Célia, ela pede oração no seu ambiente de trabalho, está tendo muitos casos de Covid. E tem uma colega de trabalho que se chama Josidalva, que além dela ter sido diagnosticada com o Covid-19, ela no dia de ontem teve um AVC. Então, se a situação já não estava boa, né, ficou mais delicada ainda. Então, a Josedalva, ela é alvo das nossas orações nesta noite e nos demais dias, tá certo? Coloque aí, Josedalva, colega de trabalho da irmã Célia, e também por todo o ambiente de trabalho dela, que tem muitos casos de Covid-19. Orar também, aproveitando, pelo Bruno,
filho da nossa irmã Célia, pela família do Bruno, pela família da própria irmã Célia. Tem também a irmã Maria das Candeias, que o irmão Nilson e a irmã Dolores têm colocado no grupo de WhatsApp da igreja, que a irmã Maria das Candeias, já com idade avançada, ela se acidentou em casa e quebrou o fêmur, e já está internada e hoje iria fazer a cirurgia, mas foi suspensa. Então, nós sabemos que toda essa situação, só em estar em um ambiente de hospital, já deixa uma certa ansiedade, né? Desejo de voltar logo para casa, e quanto mais demora, mais aumenta essa ansiedade. Então, vamos orar no sentido para que Deus esteja acalmando o coração da irmã Maria das Candeias e providencie o quanto antes. Tudo, claro, tudo é no tempo de Deus, né? Mas o nosso pedido, como irmãos que se sensibilizam para que essa situação seja abreviada, né? Vamos orar nesse sentido. E tão logo aconteça essa cirurgia, a nossa irmã Maria das Candeias já esteja de volta em sua casa, né? Para se recuperar. Vamos orar também. A irmã Neide pediu oração por uma sobrinha do irmão Paulo, que se chama Ivoneide, que ela vai fazer uma cirurgia no dia de amanhã. Nós não a conhecemos, vem este pedido para que nós possamos estar orando, nós vamos orar. Deus sabe qual o tipo da cirurgia que ela vai fazer, mas o fato é que ela vai fazer uma cirurgia e os nossos irmãos estão clamando para que nós nos juntemos a eles em oração. Vamos orar pela Ivoneide. Vamos continuar orando por aqueles nossos irmãos que se encontram desempregados, aqueles que estão enfermos. Vamos continuar orando pela situação do nosso país. Tem muitos outros casos, outras situações de enfermidade, não é somente a Covid, tem tantas outras doenças. Muitas pessoas estão com câncer, estão em tratamento, outros estão com tuberculose, outros estão com dengue, chikungunya, que é o caso dos meus pais e meus cunhados e irmã. Então, são muitos, que estão enfermos e precisando ser restabelecida a saúde. Orar pelas autoridades. Orar por nossa igreja, na Igreja Batista Carvalho Justiça, a igreja da qual nós fazemos parte, todos nós falamos nossa, porque é nossa, todos nós fazemos parte, todos que são membros, todos que são congregados, fazem parte desta igreja que, na verdade, pertence a Cristo Jesus. Cristo comprou-nos, comprou a cada um de nós. Então vamos orar, fortalecendo um ao outro em oração, ajudando em oração, e jamais nos esfriarmos na nossa fé, nessa nossa caminhada, jamais desistirmos. Então vamos orar uns pelos outros. Mas a igreja de Cristo também, que está espalhada em toda a face da terra, estes também precisam de oração. Então nós vamos fazer neste momento esta oração. Eu peço a você que se junte a mim nesse momento. Santo poderoso Deus, ó Pai, nesse momento nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor todos esses pedidos de oração. Não existe nada que seja impossível para o Senhor. E nesse momento nós queremos pedir pela Ivoneide, sobrinha do irmão Paulo, que amanhã irá submeter uma cirurgia. Que o Senhor esteja acalmando o coração dela, dos seus entes queridos, mas que o Senhor também esteja conduzindo os médicos, enfermeiros, toda esta equipe para fazer esta cirurgia e seja bem sucedida e que ela se recupere bem e que ela volte
tão logo para a sua casa. Pedimos ainda pela saúde da Josedalva, amiga da nossa irmã Célia, que além de estar com Covid, teve um AVC, e o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode reverter toda esta situação, e é por isso que nós oramos ao Senhor, para que ela seja recuperada através do seu grande poder, Pai. Ó Deus, você também com aquele ambiente de trabalho em que muitas pessoas estão infectadas e que haja, Senhor, recuperação da saúde, que abençoa aquele ambiente de trabalho, para que seja um ambiente reconfortante, um ambiente saudável, Pai. Abençoa a nossa irmã, tua serva ali, naquele trabalho. Como também pedimos pelo Bruno, a sua saúde, a sua recuperação, a sua família, abençoando o relacionamento familiar. Pedimos também pela família da nossa irmã Célia, por seu esposo, também por sua filha. Abençoa, Senhor, aquele relacionamento familiar também. Aproveitamos e oramos por todas as famílias, Pai, para que haja, Senhor, um ambiente em que haja, sobretudo, o amor, ó Deus, o respeito, a compreensão, ó Pai, e que haja paz, alegria em todas as famílias e, acima de tudo, ter a presença, desfrutar da presença do Senhor Jesus. Ó Deus, nesse momento também nós oramos por nossa irmã Vera, ó Deus, com esse problema de saúde, a pressão super alta, e pedimos que o Senhor esteja controlando a pressão da tua serva, ó Deus, e tirando as dores do seu peito e restaurando a sua saúde por completa. Também oramos pela saúde do nosso irmão Severino. Ó Deus, oramos, Pai, pela saúde da nossa irmã Raimunda, pela saúde do nosso irmão Jeová, pela saúde do nosso irmão Arthur, Irene. Ó Deus, oramos também, Senhor, pela saúde dos meus pais, tirando essas dores nas articulações, tirando o inchaço, também meus demais parentes. Ó Deus, oramos, Senhor, também pela irmã Maria das Candeias. Ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor, ó Pai, para que essa cirurgia dela aconteça o quanto antes. Ó Deus, e que seja uma cirurgia bem sucedida e que o Senhor esteja conduzindo também ali toda a equipe médica. Acalma o coração dele. Ó Deus, nós queremos ainda orar por aqueles que se encontram desempregados. Toma em tuas mãos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles demais que se encontram enfermos, que nós não conhecemos, que o Senhor esteja restaurando a saúde. Oramos ainda, Deus, pelas autoridades do nosso país, para que haja o respeito entre eles e, sobretudo, tenham o temor do Senhor, e que possam legislar em favor dessa população brasileira tão sofrida. Ó Deus, oramos ainda por aqueles nossos entes queridos que em algum momento estavam te buscando, te servindo e que agora já não mais estão, que eles possam voltar para o teu aprisco. Oramos ainda por aqueles que ainda não não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, que possam fazê-lo quanto antes. Ó Deus, oramos ainda para que o Senhor ilumine a mente dos cientistas e descubra uma vacina para conter o avanço deste vírus. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós oramos ao Senhor que tudo pode fazer. E nós reconhecemos a tua soberania. Ó Deus, oramos por tua igreja, Pai, para que se mantenha firme nos caminhos do Senhor, todos nós. Por tua igreja espalhada na face da terra, que o Senhor anime, console, fortaleça, dê a direção para o teu povo, Pai.
dá o discernimento e a sabedoria necessária. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos também que o Senhor fale aos nossos corações através da meditação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos meditar agora nesse momento. E eu peço a você que abra no livro de Atos. Nós iniciamos na última quinta-feira uma série de mensagens no livro de Atos. Nós estamos no capítulo 1 e nós vamos meditar do versículo 12 ao 26. Atos, capítulo 1. (12 ao 26). Acompanhe a leitura. Então diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habita, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Como eu falei, nós estamos aqui dando continuidade a uma série de mensagens no livro de Atos. É muito importante e interessante para nós, porque aqui trata da história da igreja primitiva. Os primeiros 30 anos de começo da igreja do Senhor, ainda dentro do 1º século, logo após Jesus ter ascendido aos céus, então começa-se a documentar vários fatos, acontecimentos importantes que marcaram esta época tão importante, que fica aqui documentada para nós e que não é por acaso, tem
relevância para o cristianismo e para o nosso tempo também. Então, nós vamos então meditar observando esta relevância para tanto o cristianismo quanto para o nosso tempo, que vamos aplicar esta palavra à nossa vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui algumas verdades que eram praticadas, eram colocadas em ação naquela época, na igreja do Senhor. Então, a primeira verdade que nós observamos aqui neste texto é que perseverar em oração é o que nós precisamos. Perseverar em oração é o que nós precisamos. Nós encontramos aqui esta verdade no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14, em que retratam o ambiente, depois que eles desceram do monte chamado das Oliveiras, eles se deslocaram para um ambiente, um aposento, para um local que já era costumeiro deles estarem, já era recorrente eles ali se encontrarem para então estarem em oração. É interessante que em algumas versões diz assim, na minha versão diz assim, no versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Em algumas versões diz assim, perseveravam em oração. Perseveravam em oração. Então, era algo constante. E nós podemos observar que esta é uma verdade recorrente aqui no livro de Atos. Essa é a primeira vez que mostra que eles tinham este costume, mas em outros momentos são apresentados, ou é apresentado este costume que eles tinham de estar perseverando, reunidos em oração. E aqui eu chamo a atenção do capítulo 2, versículo 42, que retrata esta mesma atitude deles. E diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando nós vamos ao capítulo 4, versículo 23, nós vemos os discípulos novamente reunidos, e que diz assim, 4:23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E esse é o momento, aqui o versículo 23 em diante, é o momento que retrata em que eles estavam em oração, mais uma vez. Então, nós podemos perceber que essa era uma dinâmica na vida dos discípulos, que muitas das vezes também é chamado de apóstolos. Essa era uma dinâmica na vida da igreja primitiva. O próprio Senhor Jesus, ele foi um exemplo de estar sempre em oração. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos sempre momentos em que Jesus se retira e vai estar em oração. Momentos, às vezes, sozinho, momento, às vezes, com alguns discípulos, momento em que, às vezes, ele chama a atenção dos discípulos, porque vocês não estão orando. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus faz essa observação. Então, ele dando ênfase e importância dos seus estar sempre em oração. E nós vemos aqui que
os discípulos eles seguiram este exemplo, colocando em prática, eles estarem perseverando em oração. Há uma necessidade. Né? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Meus irmãos, é a oração que vai nos proporcionar uma proximidade maior com Deus. Estarmos mais próximos em oração. Estarmos em comunhão com Deus. É oração. Por isso Jesus ele fez questão de deixar esse grande exemplo para as nossas vidas. E os discípulos seguiram esse exemplo do seu mestre. E nós também precisamos perseverar em oração. Perseverar em oração é o que nós precisamos. Qual é o momento para nós perseverarmos em oração? Todos os momentos. Não precisamos esperar uma situação ruim para estarmos em oração. Não se faz assim. O perseverar em oração se dá em todos os momentos, sejam aqueles momentos bons ou momentos ruins que enfrentamos no nosso dia a dia. O fato é que os discípulos do Senhor Jesus, eles perseveravam em oração, porque eles aprenderam isso do Senhor Jesus. Se nós temos aprendido, se nós temos assimilado isso da pessoa do Senhor Jesus, nós precisamos também perseverar em oração. Independente do momento que estejamos enfrentando, independente da circunstância que estejamos passando, mas o que se faz necessário é nós perseverarmos em oração. A mensagem, uma das mensagens que Jesus deixou, seja naquele tempo ou no nosso tempo, até a vinda de Cristo Jesus, precisamos perseverar em oração. E não falta motivo para orarmos. Glorificar o Senhor acima de tudo. Agradecer ao Senhor por todas as coisas. Mas também podemos estar orando pelos outros como acabamos de fazer. Orar só pelos que conhecemos? Não, também os que não conhecemos. Mas o fato é que a mensagem que nós extraímos aqui deste texto é que perseverar em oração é o que precisamos o tempo todo. Todo tempo é tempo de orarmos ao Senhor. Se você quer ter uma proximidade maior com Deus, através de Jesus, né? Porque sempre no final das nossas orações, nós dirigimos sempre as nossas orações a Deus Pai, através do nome de Jesus. Jesus nos orientou isso. Tudo que pedir ao Pai, peçam em meu nome e Ele vos considerará de acordo com a sua vontade. Então, vamos perseverar a oração. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, se faz necessário, eu, você, todos nós, perseverarmos em oração. A segunda verdade que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que a autenticação das Escrituras é dada pela inspiração do quê? Do Espírito Santo. A autenticação das Escrituras é dada pelo Espírito Santo. Versículos 15 ao versículo 20, é interessante como aqui Pedro, ele aproveitando aquele momento em que eles se encontravam, todos os apóstolos ali reunidos, né?
podemos nos referir também como discípulos, né? São os mesmos 12 de outrora, agora 11, né? Que estavam se reunindo. Judas já não estava mais vivo. Então, Pedro, ele se levanta dentro daquele grupo, e que também ali estava presente Maria, né? A mãe de Jesus, inclusive outras mulheres também. Então Pedro se levantou ali, e no meio daquele grupo de pessoas, e é interessante como ele fala a respeito do que as Escrituras já diziam a respeito de Judas, né? E que era necessário que alguém ocupasse o lugar que estava vago, o lugar de Judas. Então olha como Pedro diz, versículo 15: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Olhe bem, olha o que ele coloca: que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Cumprir a Escritura, que foi predita pelo quê? Pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o que autentica as Escrituras, que hoje nós temos posse dela, né? Temos nas nossas mãos, o que torna a Bíblia um livro diferenciado, um livro que é autenticado como sendo divino, um livro que é honrado, que é respeitado, que é reconhecido por todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, como sendo um livro inspirado divinamente, é o fato de que a inspiração é dada pelo Espírito Santo. É isso que diferencia. E Pedro lançou, naquele momento desta inspiração, para todos que estavam naquele ambiente, para autenticar o que ele ia falar. Ou seja, baseado nas Escrituras, predita pelo Espírito Santo, usando o homem, no caso Davi, para que pudesse perceber a autenticidade daquele fato, do que havia ocorrido. Então, meus irmãos, uma das características dos profetas lá do Antigo Testamento, quando eles iam falar, impelidos por Deus, autorizados por Deus, é que eles falavam assim: Deus manda dizer, ou Deus assim falou. Não era a fala humana, ele era apenas um portador do que disse o Espírito de Deus. E é nessa autoridade das Escrituras, dada pelo Espírito Santo, que ele recorre para que ali pudesse dizer que era necessário que alguém ocupasse o lugar. Esse mesmo Pedro, ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele escreve o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados ou impelidos pelo Espírito Santo. Olha o próprio Pedro, falando aqui, ele que usou desta fala neste capítulo 1 de Atos. Olha o que o apóstolo Paulo ele escreve
em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui de posse de um livro diferenciado, em que o autor é divino, o autor é Deus. Foram homens comuns como eu, como você, porém inspirados pelo Espírito Santo, que colocaram no papel o que Deus disse. E é isso que autentica o que eles colocaram no papel. Que hoje está aqui é a palavra de Deus, é inspiração divina, dada pelo Espírito Santo, para que nós possamos também meditar nesta palavra autoritativa. Que palavra é essa? Que preenche a nossa vida, mas que também preenche a vida do outro. É por isso que nós precisamos pregar a palavra do Senhor, porque é Deus falando conosco. E Deus quer falar para outras pessoas através da nossa vida, usando a Bíblia. O que Ele já falou. O que Ele falou está dito. E tem autoridade. E é sobre essa autoridade que a nossa vida deve ser guiada, dirigida. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que possamos cada vez mais usar desta palavra inspirada por Deus para edificar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para nos dar entendimento da vontade do Senhor na nossa vida, para nos dar direção, para iluminar a nossa mente. Palavra essa também que é a base da nossa pregação. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem que é a palavra de Deus. Nós temos aqui a terceira verdade que nós encontramos neste primeiro capítulo, já o final do primeiro capítulo. E nós vemos essa verdade aqui, é a seguinte: a qualificação para ser um mensageiro do Evangelho é ser conhecedor de Cristo Jesus. Vou repetir: a qualificação para você e eu sermos mensageiros do Evangelho é conhecermos a Cristo Jesus. Sabe por que eu estou colocando mensageiro? Eu quero aqui dizer o significado de duas palavras. Primeiramente, discípulo. O que significa discípulo? Seguidor, aprendiz de alguém. No caso aqui, se referindo aos discípulos de Jesus, eles eram seguidores, aprendizes do Senhor Jesus. Aqui o texto está falando de apóstolos, que diz assim, no versículo 25: para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. 26 diz: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, por dois momentos fala a palavra apóstolo. Não é? Apostólico e apóstolo.
E o que significa apóstolo? Apóstolo quer dizer mensageiro ou missionário. Um missionário um missionário nos dias de hoje equivale a um apóstolo. Mas o apóstolo que nós temos visto por aí, nos nossos dias, não se encaixa diante da descrição bíblica. Sabe por quê? Porque há uma qualificação, há alguns requisitos. E o requisito naquela época para que alguém ocupasse o lugar deixado por Judas, por ter traído a Jesus e cometido suicídio, são os seguintes. 20, versículo 21. Portanto, quais são os requisitos? A qualificação. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Ou seja, qual era o pré-requisito? É que este candidato à vaga de Judas, é que ele tenha estado com Jesus desde o batismo que João fez ali no Jordão, passando por outros momentos com Jesus, conhecendo a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, até aquele momento em que Jesus foi elevado aos céus. Esse era o pré-requisito. Então, para ser mensageiro, a qualificação para ser mensageiro do Evangelho era ser conhecedor do Senhor Jesus. Inclusive, este nome apóstolo não é novo, né? Em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 24, retrata aquele momento em que Jesus manda os 72 à frente dele para fazer a obra. Jesus envia eles como apóstolos, como mensageiros, como missionários. Lucas 10. Trazendo para a nossa realidade. Para nós sermos mensageiros nas mãos do Senhor. Porque o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Antes de subir aos céus, ele disse: vão e façam discípulos. Foi para todos nós. Então todos nós somos mensageiros. Somos missionários. Agora, para nós proclamarmos, nós precisamos conhecer a Cristo. Termos intimidade com o Senhor. Sabermos o que é que estamos falando. Sendo conhecedor da palavra do Senhor. Tendo intimidade com o Senhor. Para que a nossa proclamação, a nossa pregação tenha autenticidade pelo fato de conhecermos a Cristo Jesus. Pelo fato de termos intimidade com o nosso Senhor. Isso nos dá autenticidade. Isto nos dá também ousadia
para pregarmos, porque sabemos a quem nós estamos pregando. Sabemos a quem nós estamos pregando. Porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o que qualificava os apóstolos, né, era eles serem conhecedores do Senhor Jesus. Então ficam estas verdades. Nós vemos também aqui que Matias foi separado através do que o Espírito Santo falou àqueles homens, aos apóstolos. Eles oraram ao Senhor para que o Espírito Santo pudesse iluminar a eles com relação à escolha que deveriam fazer. Meus irmãos, aqui estão essas 3 verdades neste espaço de 12 versículos, 14 versículos que nós acabamos de ler. É porque nós lemos do 12 até o 26. E que nós possamos, de fato, perseverar em oração no nosso dia a dia, até a vinda de Cristo Jesus. Possamos nos apropriar deste livro sagrado que é autenticado através da inspiração do Espírito Santo e que nós possamos conhecer a Jesus mais e mais, nos qualificando assim como pregadores da verdade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos orar para encerrarmos o culto nesta noite e agradecer ao Senhor. Oremos. Ó Pai, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra. Grandes verdades que nos ensinam, Senhor, nos orientam. Que nós possamos cada vez mais vivermos estas verdades para a glória do Teu nome. Agora continua a falar conosco através do Teu Santo Espírito, amadurecendo a cada verdade que nós acabamos de ouvir, para que nós possamos, Senhor, estarmos alicerçados cada vez mais na Tua Palavra, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Já disse o Senhor Jesus. Nos dá um continuar de noite Tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de oração da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.